Pronto. Quero agradecer imensamente, queridas, amadas. Sou muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade, grata a vocês. É uma alegria imensa para mim. Meu coração transborda, porque eu tenho a oportunidade de estar ouvindo orações lindas, louvores. Já estou com meu coração aqui transbordando de alegria. E eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra que viesse falar aos nossos corações, ao meu e ao de vocês também. E o Senhor me levou lá em Daniel 6:10, e eu quero ler aqui para vocês, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa palavra já é uma bênção, né? Mas para as irmãs que ainda não me conhecem, meu nome é Adriana Barbosa, eu moro no Espírito Santo, numa cidade do interior chamada São Mateus, no norte do Espírito Santo. Sou da primeira igreja Assembleia de Deus, aqui de São Mateus, pastor Cleivson, é o nosso pastor presidente, uma bênção de Deus na minha vida. E estamos aqui hoje para adorar esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado em todos os momentos, que tem feito milagres em nossas vidas, né? Então, eu agradeço muito a irmã Silvana por essa oportunidade. Eu digo sempre que quando nós vamos na igreja, a gente está indo lá para receber, a gente está pedindo, mas quando a gente vai ministrar a palavra, o dia inteiro, né? Você se volta para isso, você fica muito mais em comunhão, eu me sinto assim, muito mais em comunhão com Deus, pedindo ao Senhor que me oriente nesse momento, que Deus possa falar ao meu coração, que os momentos difíceis também que eu passo, eles sejam vistos como um processo na minha vida, na vida das irmãs, e por isso o Senhor colocou, acredito muito, que colocou Daniel 6:10, quem puder depois tem a oportunidade, leia esse versículo, que ele vai falar muito aos nossos corações. Nós já sabemos que onde há joelhos dobrados, não há vitória perdida, não há batalha perdida. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Glória a Deus por isso, nós já sabemos que quando nós colocamos o nosso joelho no chão, a vitória vai vir. Daniel era um judeu, nós sabemos, ele estava ali exilado na Babilônia e vivia numa terra pagã, servindo a reis estrangeiros. Olha que situação. Mas Daniel, apesar de estar ali, Daniel nunca perdeu a sua intimidade e a sua fidelidade ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, Daniel, ali nós já sabemos, ele foi alvo de uma conspiração, de uma intriga, de fofoca, assim como nós também passamos muitas coisas na nossa vida, muita conspiração, muita investida do inimigo na nossa vida, mas por causa da fé de Daniel, sabe? A fé de Daniel, da sua fidelidade ao Senhor, da sua integridade, sabe? Porque pessoas invejosas olhando para aquele homem tão fiel, tão certinho, começaram a ter inveja dele. E ele orava com a janela aberta. A palavra do Senhor diz isso, que a janela do seu quarto ficava aberta. E eles podiam ver Daniel orando, convencer o rei a assinar um decreto. Nesse decreto, proibia a oração a outro Deus que não fosse ao rei. E o rei assinou. Então, se o rei assinou, estava ali agora decretada a morte de Daniel. Estava decretada, não tinha jeito. A gente olhando assim, é o que acontece com as nossas vidas, queridas. Muitas vezes nós olhamos
e dizemos, não tem mais jeito, não tem solução para o nosso caso. Mas hoje eu vou contar um testemunho aqui do que Deus faz na nossa vida. Então, mesmo sabendo desse decreto, Daniel não se escondeu, Daniel não se intimidou, ele dobrou os joelhos, como ele sempre fazia. Porque é fácil nós nos alegrarmos, darmos glória a Deus, darmos graça, quando tudo vai bem. E quando tem um decreto contra a nossa vida? Como nós agimos? De que forma nós atuamos? Nós nos desesperamos, nós vamos pedir socorro, e a gente esquece muitas vezes de dobrar o joelho e confiar naquele que tem o controle de tudo sobre as nossas vidas. Daniel foi ali e dobrou os joelhos. Como ele sempre fez, ele não mudou nada. Quantas vezes nós já nos sentimos cercadas de problemas, situações que a gente olha e diz, não vai ter jeito. É como se tudo ao nosso redor conspirasse para que nós não tivéssemos vitória, que as batalhas fossem sendo perdidas dia após dia. Pessoas no trabalho, muitas vezes na família, conspirando contra nós. E o que nós fazemos? Nós nos colocamos de joelho, nós oramos, nós murmuramos, nós reclamamos, choramos. Daniel passou por tudo isso. Imaginem vocês um decreto de morte. Às vezes eu fico pensando, se chegasse um decreto de morte para mim, dizendo, olha, se você for à igreja, você morre. E agora? Vou para a igreja e morro. Ou vou para a igreja? Vou lá assistir o culto. Será que eu iria? Será que cada irmã aqui hoje, com decreto de morte, nós iríamos? Uma reflexão para nós. Será que nós faríamos como Daniel? Olha, tem um decreto de morte para você. Você vai se ajoelhar com a janela aberta? Vai continuar falando com esse Deus poderoso? A aflição de Daniel foi menor do que a nossa. Ele se sentiu cercado. Vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não vou deixar de ser fiel ao meu Deus. É lindo isso, irmãs. Eu não vou deixar de ser fiel ao meu Deus, não importa o que eu passe. Ele estava ali, numa terra estranha, cercado de inimigos, sendo alvo de inveja, um decreto assinado contra ele. Dizia que ninguém podia orar a outro Deus que não fosse o rei. E o que Daniel fez, queridas? Ele voltou para casa. Ele entrou no quarto. Ele abriu as janelas e dobrou os joelhos. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser como Daniel. Que nos momentos difíceis possamos entrar em nossos quartos. Oh, Deus querido. Aleluia. Dobrar nossos joelhos. Aleluia, Jesus. E continuar sendo fiel a Deus, independente da situação. Ele sabia que ele estava colocando ali a vida dele. A vida dele estava sendo ameaçada, ele sabia. Mas ele escolheu continuar fazendo o que sempre fez: orar, confiar e agradecer. Orar, confiar e agradecer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por quê? Porque onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Queridas, eu quero que nessa noite, 3 coisas importantes, que a gente saia daqui hoje com o coração cheio, aprendendo cada vez mais. 3 coisas nesse texto. O primeiro ponto, que Daniel não se escondeu diante da ameaça. Ele enfrentou com fé, irmãs. Ele enfrentou com fé.
Lá na palavra está escrito, nós lemos, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel não se vitimizou. Daniel, na Bíblia não está escrito, não relata que Daniel se tornou vítima. Não. Ele não correu para os amigos para dizer, olha, eu vou morrer. Eu vou ter que parar de orar a Deus, porque senão eu vou morrer. Não, ele não se lamentou. Ele não murmurou. Ele não se revoltou. Quantas vezes nós estamos passando por uma luta e a gente murmura, a gente reclama, sofre, é um sofrimento, perdemos o sono, crises de ansiedade, muitas vezes eu já vi entrando em depressão por alguns problemas, mas ele fez o que sempre fazia. E isso nos ensina algo poderoso nessa tarde. As batalhas da vida, irmãs, não se vencem com a nossa força, mas elas se vencem com a decisão. Que decisão? Fidelidade a Deus e joelho no chão. Fidelidade a Deus é uma decisão, é uma escolha nossa. Estou passando por uma luta, então agora eu vou tomar uma decisão, eu vou ter uma escolha, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Fiel a Deus. Vou colocar meus joelhos no chão. Aleluia, Jesus. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil na sua vida. Um divórcio, um problema financeiro, um problema com seu filho, um problema com a sua filha, com a sua mãe, com seu pai, no trabalho, um diagnóstico de um parente, um diagnóstico contra você mesmo, uma crise familiar, seja lá o que for, uma perseguição, uma injustiça, não importa, mas Deus está dizendo a você: volte para o quarto, volte para o quarto, dobre os seus joelhos, eu ainda estou no controle. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, esse é o nosso Deus. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo de ameaça, não se esconda diante da ameaça do inimigo, não se esconda da ameaça. Essa é a primeira parte que nós temos que aprender hoje aqui. Daniel não se escondeu, nós também não vamos nos esconder. Não importa a dificuldade, nós não vamos nos esconder. O segundo ponto que o Senhor colocou no meu coração, e eu anotei aqui, irmãs, porque eu não quero esquecer nada, foi que ele, Daniel, ele não esperou a crise, o problema, para ele começar a orar. Não, ele fazia isso todos os dias. Ele tinha intimidade com Deus, porque ele fazia isso todos os dias, queridas. Ele não esperou o problema chegar. Agora que o problema chegou, eu vou orar. Agora que o problema chegou, eu vou orar. Tá tudo bem, então eu não preciso orar, não preciso fazer nada. Tá tudo ótimo, que maravilha. Mas 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, ele orava, ele dava graças a tudo, pela vida. Ele estava exilado, rodado de inimigos, rodeado de inimigos, de inveja, de perseguição. Mas Daniel conhecia o Deus que nós conhecemos. Daniel conhecia esse Deus. Ele já tinha intimidade com Deus. Ele já tinha intimidade, queridas. Ele tinha constância no processo com Deus. É isso que faz diferença nos momentos difíceis, nos momentos de crise, naqueles momentos que parece que o mundo não vai acabar, não tem mais jeito para nós. Muitas vezes nós queremos colher livramentos sem termos semeado a intimidade com Deus. A gente quer livramento, mas intimidade com Deus a gente não quer. A gente não providencia. Mas Deus, sabe? Deus quer mais do que orações desesperadas. Deus quer muito mais do que isso. Não é no momento de desespero, não. Ele quer relacionamento, queridas. E um relacionamento profundo,
íntimo. Deus quer a nossa intimidade com Ele. Essa semana eu fui ministrar numa igreja e a pastora falou uma coisa tão bonita para um rapaz que estava retornando para o caminho do Senhor. E ela disse assim: meu filho, não peça para segurar na mão do Senhor, porque você solta. Peça para o Senhor segurar na sua mão, porque o Senhor não vai soltar mais a sua mão. Quando você disser, Senhor, segura na minha mão, você vai soltar. Porque você tem escolha, você tem decisão, mas quando você disser, Deus, segura na minha mão, Deus não vai soltar. Mesmo que você queira, Deus vai segurar, Deus vai agarrar a sua mão e você não vai sair mais da presença do Senhor. Então, o segredo da vitória de Daniel, né, não foi a oração na hora daquele perigo, foi a oração que ele tinha todos os dias. Era a intimidade que ele tinha com o Senhor. Quando o decreto veio, ele não precisou correr para ir orar, para construir um altar agora. O altar já estava preparado, já estava pronto. Oh, que coisa maravilhosa! Então, irmãs, vamos continuar. Não vou dizer para nós começarmos, porque nós já estamos construindo esse altar com o Senhor. Então, que Deus esteja sempre presente na nossa vida quando nós formos ameaçadas, quando o inimigo vier, quando as lutas vierem, quando as nossas escolhas nos levarem para caminhos que não agradam ao Senhor. Nós temos que estar com o nosso altar erguido, porque quando chegar, nós sabemos em quem confiamos. Nós sabemos, irmãos, deixa eu só desligar, porque senão pode tocar. Então, irmãs, continue construindo intimidade com Deus antes da ameaça. Antes da cova dos leões, que Daniel foi jogado lá, sabe o que teve? Teve joelho no chão. Antes da cova, veio o quarto. Antes da guerra, vem o joelho dobrado. Vem a intimidade com Deus. Ó, que coisa! Não esperem a crise começar para a gente poder orar. Estou falando isso para mim também, irmãs. Porque a gente precisa disso todo dia. E o terceiro ponto, que é o lindo disso tudo, que eu achei lindo, maravilhoso, quando Deus colocou isso no meu coração, é que Deus honra quem permanece fiel. Esse é o terceiro ponto. Deus honra quem permanece fiel, mesmo no meio do problema. Você está dentro do problema, mas Deus vai te honrar. Deus fechou a boca do leão. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas os leões não tocaram Daniel. Essa luta que você está passando, que a gente passa todo dia, essa luta vai ter vitória. É processo que nós estamos passando, porque Deus tem um propósito. Se Deus quisesse, Deus poderia não ter deixado Daniel ir exilado para a Babilônia, passar o que ele estava passando. Mas tudo tem um processo. Se isso não tivesse acontecido, que exemplo nós hoje estaríamos pregando, ministrando, falando, tendo a certeza que Deus nos livra do perigo quando temos intimidade com Ele. Então, muitas vezes nós passamos processos na nossa vida porque Deus tem propósito. Deus tem propósito. Então, não esqueçam, Deus honra quem permanece fiel. Mesmo dentro do problema, Daniel estava lá, na cova dos leões. Mas o leão não tocou em Daniel. Por quê? Porque quem anda com Deus nunca está sozinho. Quem anda com Deus nunca está sozinho. O mesmo Deus que viu Daniel orando em silêncio foi o mesmo Deus que mandou o anjo fechar a boca do leão. É o mesmo Deus que me vê no meu problema. É o mesmo Deus que vê você no meio do seu problema, da sua luta, da sua dificuldade. É o mesmo Deus.
Deus, ele não te promete ausência de problemas, ausência de batalhas, não. Mas ele te promete presença em todos os momentos. No momento da alegria, no momento da tristeza, no momento da dor, no momento da batalha travada, Deus está presente. Deus está presente. Então, talvez hoje a sua cova tenha um nome: ansiedade, solidão, injustiça, tristeza, medo. Talvez a nossa cova hoje tenha um nome. Mas se você não tiver a sua fé, você vai sair dessa cova sem um arranhão na alma. Você vai sair da cova sem arranhão. Vai sair mais forte, mais cheia de propósito. É assim mesmo, irmãs. Estou aqui me lembrando do milagre que Deus fez comigo. Então, quando a gente tem mais intimidade com Deus, você olha e diz assim: não, esse Deus, ele é real. Ele operou um milagre. Eu vou ficar mais perto dele, eu vou me aproximar mais, eu vou orar mais, eu vou falar mais com Deus. Deus, ele não está procurando, irmãs, que às vezes, muitas vezes a gente fica assim: eu quero fazer uma oração, mas eu quero fazer uma oração bonita. Mas eu quero isso. Mas não, Deus não quer perfeição, não. Deus quer intimidade. Deus não quer perfeição. Deus não queria a perfeição de Daniel. Deus queria a fidelidade de Daniel, a intimidade. Olha que coisa mais linda. E ele está procurando fidelidade, a entrega nossa nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis. Se você tem orado e a resposta ainda não chegou, querida, eu vou te dizer, continue. Continue. Porque Deus sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo de te dar a vitória. Não pare, não desista. Continue. Porque onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Pode demorar? Pode. Porque Deus está no controle. É Ele quem sabe. A cova pode até existir, mas pode existir uma cova aí que você está passando o maior perrengue. Pode existir. Mas deixa eu te falar, ela não tem poder na sua vida. Ela não tem poder sobre a vida de uma mulher de Deus. Ela não tem poder sobre a vida de um homem de Deus. Mas não é um homem de Deus do coração para fora. É um homem de Deus de coração para dentro. É uma mulher de Deus de coração para dentro. Porque a gente sabe que tem muitos que não tem nada para oferecer a Deus. Que estão dentro da igreja, mas que não tem nada para oferecer ao Senhor. Nesse momento, o que Deus está dizendo para nós é: Deus honra quem permanece fiel. Deus honra quem permanece fiel. Deus honra quem permanece fiel. Mesmo dentro do problema. Irmãs, eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e você repetisse o que eu vou falar aqui depois de mim. Depois de mim você fala: Deus, hoje eu te entrego todos os decretos que têm se levantado contra mim, Senhor. Todas as vozes que tentam me calar, Senhor. Os medos que querem me paralisar. Os leões que rugem ao meu redor. Me ensina, Senhor, a ser como Daniel. Oh, glória a Deus. Constante, fiel, grato, mesmo quando tudo parece tão difícil, tão complicado. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridas, hoje eu aprendo
com Daniel, que a verdadeira força não está nas nossas mãos, mas nos joelhos dobrados. Que nós possamos ser uma geração de joelhos dobrados verdadeiramente, porque nós estamos no momento que nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Um momento difícil no mundo. Crises políticas, eventos naturais. Mas Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle. Nós precisamos estar fiel ao Senhor. Nós temos que ter certeza que com Deus nenhuma batalha será perdida. Nenhuma batalha. O servo de Deus não vai temer ameaça, não vai se esconder. O servo de Deus não vai esperar uma crise para começar a orar. O servo de Deus não vai esperar uma crise para ter intimidade com Deus. O servo de Deus, ele é fiel, mesmo dentro da cova. Ele é fiel. Irmãs, antes de eu encerrar, eu quero contar aqui um testemunho do que aconteceu comigo agora no mês de abril. Vou ser bem breve. Eu sou muito organizada financeiramente, então toda semana eu faço uma reunião comigo mesma, controlo todas as minhas contas, vejo o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. E aí, numa sexta-feira, agora do mês de abril, eu abri minha conta do Banco Santander e, para minha surpresa, estava zero. Disse, que é isso? Como pode? Senhor, tenha misericórdia. Aí eu fui, pesquisei um pouco, tinha dinheiro. Banco do Brasil, zero. Caixa Econômica, zero. Falei, meu Deus, eu entrei em contato com o gerente do banco, perguntei a ele o que poderia ter acontecido. Ele disse, olha, nesse caso parece um bloqueio judicial. Disse, como um bloqueio judicial? Eu não tenho absolutamente nenhum processo. Aí, como eu sou formada em Direito, eu entrei lá no TJ, fiz uma pesquisa e achei realmente um processo contra mim, que uma pessoa, em 2015, irmãs, fez um processo e teve um problema numa loja, e aí foi para o meu CPF, e ele estava cobrando lá uma dívida que estava em 22 mil reais. Mas eu não me desesperei, eu fiz os prints, era 10 e pouco da noite, 11 horas, mandei para o advogado, e ele disse, isso aí é fake. Falei, não, não é não, minha conta realmente está zerada, não tem nem um centavo na minha conta. E aí ele verificou lá e disse, não, tem um processo aqui, pode olhar. Aí ele entrou, leu o processo todo e disse, não, realmente tem um processo aqui. Falei, sim, mas isso aí não é meu. Esse CPF aí pode ser até o meu, mas isso aí não é meu. E aí, irmãs, eu, na segunda-feira, isso era uma sexta, né? Passei o sábado e o domingo tranquila. Fui para a igreja, fui para o culto lá no sábado, ainda ministrei a palavra. E não me abalei. Não me abalei. Eu tenho que ser sincera com as irmãs. Eu não me abalei. Deus é testemunha, eu não me abalei. E aí, na segunda-feira, fizemos lá uma petição pedindo desbloqueio, mas ele me garantiu que um processo de desbloqueio leva, em média, 3 a 4 meses. Aí eu disse a ele, isso é o normal, não para quem serve a Deus. Aí ele riu. E aí, mas eu tinha uma viagem para fazer, eu tenho uma amiga na Alemanha, essa amiga estava vindo para o Brasil com as filhinhas, e a gente ia passear aí pelo Nordeste, mas Deus é bom. Eu já tinha comprado as passagens, já tinha pago os hotéis, estava tudo certo. E eu tinha guardado dinheiro em casa. Então, para mim, estava tudo bem. E aí o advogado dizia, eu fiz lá, mas o juiz não mexeu. O juiz não mexeu. Eu disse, não tem problema não. Aí eu atendo lá em Conceição da Barra, o processo era nessa cidade, e ele me explicou que lá não tem juiz, o juiz é de uma outra comarca. E que realmente não tinha condição nenhuma de desbloquear minha conta. Eu disse, não, mas eu vou lá no fórum. Ele falou, não vai adiantar nada. Irmãs, aí eu fui lá no fórum, numa quarta-feira, que eu atendo lá na Conceição da Barra, no intervalo do almoço eu fui lá,
E cheguei lá e falei, eu queria falar com a assessora do juiz. Ela está de férias. Eu falei, não tem ninguém que eu possa conversar sobre um processo meu? Ela disse, tem uma estagiária. Cheguei lá, conversei com a moça, falei que tinha. Ela falou, a senhora já entrou com pedido de desbloqueio? Eu falei, já. Ela disse, olha, só daqui a 3, 4 meses, porque o juiz não é daqui. Eu falei, tá bom, tem nada não. Aí eu, lá em Conceição da Barra mesmo, mandei uma mensagem para o advogado e disse, fui lá agora, contei o caso, disse que não sou eu não tenho nada a ver com esse processo, e vamos ver o que que faz, né? Aí ele disse assim, perdeu seu tempo. Aí eu escrevi para ele, está aí no meu WhatsApp. Eu disse assim, olha, eu vivo pela fé. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Irmãs, isso foi numa quarta. Na quinta-feira eu trabalhei aqui normal, e aí, umas 18h30, eu abri minha conta do Santander. Irmãs, o dinheiro estava todo lá. Eu abri a conta do Banco do Brasil, o dinheiro estava lá. Eu abri a conta da Caixa Econômica, o dinheiro estava lá. Eu tinha dito ao Senhor, numa segunda com Deus, anterior à minha ida lá, eu disse assim, Senhor, eu queria pedir uma coisa. Olha, eu não tenho nada para pedir. Mas eu queria pedir ao Senhor que o Senhor liberasse a minha conta antes da minha viagem. Irmãs, minha conta foi liberada na quinta, um dia após eu ter dito que o meu Deus é fiel. Eu viajei sábado, com todas as contas desbloqueadas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz diferença na nossa vida. Porque a gente está tão acostumada a contar bênçãos até de saúde, né? Mas Deus toma conta da gente e todos os detalhes. E aí esse advogado dizia assim, mas você nem está estressada. Eu falei, eu não preciso. Eu não preciso ficar estressada. Porque o Deus que eu sirvo, eu sempre dizia para ele, o Deus que eu sirvo é fiel. E ele vai fazer. E ele ficava me olhando assim. Ele mesmo depois disse, eu pensando que assim, quanta ingenuidade, né, da minha parte. E aí, quando eu liguei para ele, disse: olha, minhas contas estão desbloqueadas. Ele disse: está nada. Eu falei: entra aí para você ver. O juiz desbloqueou. Aí ele fez um print, irmãos, porque Deus não faz nada pela metade. O juiz não só desbloqueou minhas contas, como tirou o meu nome do processo. Eita glória! Aleluia, Jesus! Olha que bênção, irmãos. Então, queridas, é isso. É você ter intimidade com Deus, porque eu só orava e dizia: Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu não posso ficar sem os salários. Então, que eu não posso ficar sem dinheiro. Tem que viver, eu tenho que comer, tenho que me alimentar, eu vou viajar. E Deus foi fiel, fiel. Não preciso de desespero, não preciso de choro, não preciso de murmuração. Outra coisa, irmãs, eu não contei para ninguém. Eu não contei a ninguém na minha casa. Tanto que na hora que eu vi o dinheiro, eu me ajoelhei na sala e comecei a dizer: glória a Deus, glória a Deus. Minha mãe sem entender nada e eu gritando dentro da sala: glória a Deus, louvado seja Deus, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é perfeito. Aí que eu fui contar à minha mãe o que tinha acontecido, contei ao meu irmão, ninguém sabia nada. Eu mantive silêncio, porque tem coisa que você tem que manter o silêncio. Tem coisas que você tem que fazer, sabe? Tem coisas que você tem que fazer. Então, quando Lázaro estava ali morto, o que o Senhor falou? Tirai a pedra. E Jesus não poderia tirar aquela pedra? Claro que poderia, bastava a palavra dele, sai a pedra, e a pedra sairia. Mas muitas vezes Deus quer nossa ação para ele fazer o sobrenatural. E assim, irmãs, eu agradeço essa rica oportunidade que vocês me deram. Que o Senhor nos abençoe.